Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 11 de junho de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra No Mundo Maior. E hoje é o nosso estudo de número 86. Rogamos que o nosso Senhor Jesus, que os nossos amigos espirituais possam, mais uma vez, nos ajudar na condução do estudo, nos inspirando e preparando o nosso mundo íntimo para recebermos, mais uma vez, lições e chamados. A nossa querida irmã Maria Luísa irá fazer a recapitulação do capítulo que nós já estamos finalizando, é o capítulo 19, titulado Reaproximação. Vamos lá? Bom, então nós vimos na semana passada o senhor Cláudio contando o que ele fez com a irmã, com a Ismênia. Ela era irmã só por parte de pai, ele tomou tudo dela, ela a expulsou de casa depois que o pai morreu, ela foi trabalhar como copeira, recebendo um salário ínfimo na casa de uma família. Depois de um certo tempo ela casou, por infelicidade, com um analfabeto grosseiro que a maltratava e lhe deu algumas filhas. Então a Cipriana diz para o André, temos 2 pontos certos já para a reencarnação do seu avô. Primeiro, nós temos que encontrar a irmã, fazer essa reaproximação. E, em segundo lugar, ele vai reencarnar paupérrimo, pobre, na miséria, e vai trabalhar muito para ele poder realmente deixar toda essa casca de sovinice que foi a perdição dele. Então, ela imediatamente pede para 2 amigos procurarem ver se a Ismênia estava encarnada. Eles voltam dizendo que ela estava encarnada, que morava, era uma jovem. Então, ela diz, nós temos que fazer essa reaproximação. Primeira coisa, tentar a reaproximação, porque o seu avô precisa reencarnar e a reencarnação dele vai ser de utilidade apenas para ele, não vai ser de uma utilidade coletiva para o todo. Vai ser uma reencarnação reparatória dele, para problemas que ele criou para ele mesmo. Então, à noite, já de madrugada, eles vão à casa da Ismênia e Cipriana, então, se faz visível a ela. E ela, quando vê, pensa que está diante de Nossa Senhora, da Nossa Mãe Santíssima, né? Mãe Celestial. Aí ela disse, não sou só sua irmã e venho perguntar, você está precisando de alguma coisa, de ajuda? Aí ela disse, mas né? Mas se eu puder pedir, eu estou noiva de um rapaz muito humilde, ele é pedreiro, eu trabalho numa tecelagem, tenho um salário muito pequeno, nós queremos casar, ter uma casinha para nós. Será que eu poderia contar com essa ajuda? Ela disse, claro, mas nós também queremos a sua ajuda. Ela disse, mas mãe, como que eu vou ajudar? Eu sou uma pobre serva. Aí ela diz, vem comigo. A Cipriana diz, vem comigo. Então, agora nós vamos ver como vai ser essa ajuda, né? Então, estamos nesse momento do sono, né? Do sono. A emancipação da Ismênia. A Ismênia, ela já é uma reencarnação, não é isso? Ela fala o nome dela? Não. Essa nova encarnação? Não, né? Acho que até para não confundir. Então, nós estamos nesse momento que a Ismênia, que lembra, foi irmã do avô de André Luiz, Cláudio, e agora ela está já numa nova encarnação, é um outro nome. Mas para que identifiquemos de quem se trata, o André Luiz continua chamando essa nova encarnação de Ismênia, tá? Vamos ver aí como vai ser a programação dessa reencarnação. A diretora não prolongou a conversação, pedindo-lhe tão somente, vem conosco. Em seguida, com grande surpresa para mim, Cipriana cobriu-lhe o rosto com estreito véu de substância, semelhante a gaze,
para que ele não fosse dado ver as impressionantes paisagens que deveríamos atravessar. Ela cobriu o rosto de quem? Da Ismênia. Sustentada por nós, dentro em pouco a moça se ajoelhava, curiosa e enternecida, ante meu avô, que, ao enxergá-la, prorrompeu em exclamações em que transparecia ansiedade. Então você imagina, ela estava numa nova encarnação, bem jovem, não era isso? Novo casamento. Quando ela foi levada, e é interessante isso, quando ela se aproximou do pai, do então irmão dela, na figura de avô de André Luiz, ele a reconheceu imediatamente. Então, subentende que a aparência dela era de Ismênia. Saindo do corpo, a aparência dela foi da irmã. Tanto é que ele olhou e identificou. E ela o reconheceu imediatamente. Ismênia, Ismênia, minha irmã, perdoa-me. Afagando-lhe as mãos, torturado, contemplava-lhe o semblante humilde. Então a gente vê o nosso irmão Cláudio ficou no limiar das cavernas só porque ele não queria dividir a herança com a irmã adotiva. Só por isso ele está no inferno. Só por isso. Aí agora o que está acontecendo? Ele está sofrendo muito porque a culpa, o remorso, é a pior dor que o ser pode sentir. Porque a pior dor que pode existir é a dor dentro da alma. Então ele está desesperado ao olhar para a irmã, que foi a pessoa a quem ele prejudicou, o desespero é enorme. Então a gente está lendo aqui, mas essa Ismênia, foi carregada de muita dor. Porque nós não temos que nos entristecer por ter sido vítima. Nós temos que nos entristecer muito por sermos o algoz. E aqui nós temos o algoz e a vítima. Afagando-lhe as mãos, torturado, contemplava-lhe o semblante humilde. Oh, é ela mesma. Insistia, tomado de evidente espanto. Com a mesma tristeza do dia em que a expulsei, que fez, porém, para ser hoje mais jovem e mais formosa. Ele a identificou, mas percebe ela mais jovem e mais formosa. Como a visitante guardasse silêncio, confundida, inquiria, aflito. Dize que me perdoas, que esquecerás o mal que te fiz. A essa altura da inopinada entrevista, Cipriana interveio, dirigindo-se a ela, interrogando. Nunca soubeste em família que tua bisavó teve um irmão? A jovem não a deixou concluir, perguntando por sua vez. Que a expulsou de casa? Sim. Minha mãe já se referiu a esse passado distante. Acrescentou, melancólica. Não o reconheces? Tornou afável a benfeitora. Não te recordas? Nesse instante, o velhinho interferiu, excitando-lhe a memória. Ismênia, eu sou Cláudio, teu desventurado irmão. A jovem não sabia como interpretar aquelas evocações, mas nossa diretora, cingindo-lhe os lobos frontais com as mãos, a envolvê-la em abundantes irradiações magnéticas, insistia, meiga, provocando a imersão da memória em seus mais importantes centros perispiríticos. Revê o pretérito, minha amiga. Para o bem servimos a obra divina. Só um pouquinho, tem uma informação aqui. Ela não está recordando dessa encarnação, tá ok? Aí ele diz assim, ó, provocando a imersão da memória em seus mais importantes centros do perispírito. Então, é como se a memória está onde? Perispírito, nos arquivos. Insistia meiga, provocando a imersão da memória, das lembranças, em seus mais importantes centros do perispírito. Então fica subentendido ou entendido mesmo
que o arquivo está no corpo perispiritual. O ser pensante é o espírito. Quem decide é o espírito. Quem tem paixões é o espírito. O perispírito guarda os arquivos. Olha que interessante. A memória. Vamos lá. Revê o pretérito, minha amiga. Para o bem servimos a obra divina. Notei, assombrado, que algo de anormal sucedera na mente da jovem, porque seus olhos, dantes doces e tranquilos, se tornaram dilatados e inquietos, né? Que é aquilo que a gente costuma dizer, os olhos é o espelho da alma. Quando a alma é tranquila, o olhar é tranquilo. Quando a alma está inquieta, o olhar é inquieto. Então, aquele se tratava bem. Uma vez que acionou a lembrança, aí ele diz, sucedera na mente da jovem, porque seus olhos, dantes doces e tranquilos, se tornaram dilatados e inquietos, né? Aquela coisa, né, de movimento. Tentou recuar ante a súplice expressão de meu avô, mas a energia de Cipriana conteve. Olha, tentou recuar ante a súplice expressão de meu avô, mas a energia de Cipriana conteve, evitando-lhe a expansão dos impulsos iniciais de medo e de revolta. Agora sim, lembro-me. Gemeu aterrada. Nossa instrutora então libertou-lhe a fronte e, indicando o enfermo, exclamou em tom comovedor: E não tens piedade? Alguns segundos de expectativa rolaram pesadamente. Contudo, o amor, olha aí o amor, sempre divino na mulher de aspirações elevadas, triunfou no olhar enternecido de Ismênia, que, plenamente modificada, se abraçou ao doente, exclamando: Pois és tu, Cláudio. Que te aconteceu? Olha, por isso que ele diz, a mulher, é lindo isso aqui, olha. O amor sempre divino, um D minúsculo, né? Na mulher de aspirações elevadas. O sentimento materno preponderou nesse coração. Porque ela poderia, nesse momento, dizer: o que fizestes da minha vida? Aonde eu fui parar pela tua... Que é interessante. Ela não se tornou um obsessor dele. Ela não carrega revolta ou ódio em relação a ele. Mas isso não tirou a responsabilidade dele. Isso não o tirou do limiar das cavernas. E também isso não tirou ele da dor que ele carrega moral. E é isso que nós temos que entender. O fato de eu optar em perdoar e seguir não elimina a responsabilidade do outro. A dor vai ser a mesma. Agora, se eu me arvorar a querer ser um vingador, realizar justiça, entre aspas, com a minha própria mão, aí sim, eu estarei sentindo também dor. Porque eu sou igual ou pior. Então, o perdão, perdoar e seguir, e sempre lembra disso. Eu não tenho que ficar triste por ser vítima. Eu tenho que ficar triste quando eu sou o algoz. Sou eu que estou fazendo mal. Isso é motivo de tristeza. Mas eu ser a vítima, que bom, Senhor. Porque já não sou eu que estou ferindo. Todo humano que faz o mal é porque ignora o amor. Vamos lá. Traçou o ancião largo comentário de suas penas. Contou toda a história dele. Referiu-lhe as faltas passadas e falou-lhe, mais lúcido e contente, do conforto que a reaproximação lhe conferia. Olha, ele esperou aqui, já se passaram 40 anos, confere? 40 anos. Ele poderia ter feito todo esse movimento que ele esperou 40 anos de dor e sofrimento lá atrás. Bastava dizer: Ismênia, vamos tomar um café? Deixa eu te pedir perdão. Deixa eu te ajudar. Foi 40 anos de sofrimento, de loucura. Só porque ele não quis dar um telefonema e fazer as pazes.
Entendeu? Só isso. E poder compartilhar do excesso dele. Porque ele deixou muito dinheiro para André Luiz. Ele deixou muito dinheiro para a família de André Luiz. O que ele compartilhasse com a irmã, isso não ia fazer ele passar fome. Mas é o egoísmo. Porque quase sempre as maiores brigas em família não é porque o outro vai ficar com um pouco. Não é porque o outro vai ficar na miséria. É porque a gente não quer compartilhar. A gente quer a maior soma. Santa ignorância. Então é esse movimento que nós temos que parar para pensar. Bastava um telefonema. Mas não, ele esperou esse momento. E ele está aqui, ele está contando tudo que era para ele ter contado lá atrás. Ou seja, um dia nós vamos ter que fazer isso. Se nós carregamos essas encrencas, se nós maltratamos, seja lá o que nós fizemos, um dia nós vamos estar em frente à nossa vítima. Frente a frente. E teremos que pedir perdão. Melhor fazer agora. Melhor fazer agora. Antes de desencarnar. Para a gente ir lá no limiar das cavernas. E o mais interessante é que, como nós estudamos, quando a gente chega lá, a gente diz, é o limiar da caverna. Eu estudei isso. Eu estou no limiar da caverna. Ou eu estou no vale. Mas eu já sei aonde eu estou. Eu estudei isso. Vamos lá. E lembra que no limiar da caverna não tem ninguém perverso aqui não. Vocês lembram? Não é ninguém perverso aqui não. Aqui são os egoístas, vaidosos e orgulhosos. São espíritos sofredor mesmo. Ela conservou muito tempo de encontro ao peito. Carinho mesmo de mãe. Né? Aquele lado maternal, né? Realmente, uma mulher que tem que carrega isso na alma, ela não aguenta o ódio por muito tempo. Se a pessoa vier pedir perdão, ela se derrama junto. É dela, isso já está nela, né? Está íncito. Então ela ali conservou por muito tempo de encontro ao peito, fazendo-o sentir sua imensa ternura, sua dedicação e entendimento sem limite. Sem limite. Entendimento. Lembra que ela foi trabalhar numa casa de uma família que, de certa forma, também a explorou. Um salário mínimo. Quando pareciam perfeitamente reconciliados, Cipriana abeirou-se dela e considerou. Minha amiga, estimaríamos receber a tua promessa de auxiliar o nosso irmão Cláudio em futuro próximo, em favor dele, recebendo-o nos braços abnegados de mãe. Se a lei divina autorizar o teu matrimônio... Olha que informação. Então aí nós vamos ver uma reencarnação programada. E ele ainda diz assim, recebido nos braços, cooperarás conosco, você aceita? Recebido nos braços abnegados de mãe, se a lei divina autorizar o teu matrimônio. Ela já tinha criado ele, porque ela era uma filha bastarda, né? Ela já tinha criado ele, né? Então, pela segunda vez. É como se fosse... Foi um movimento de perversidade dupla, né? É. Porque além de irmã, foi mãe. Ela foi ama. É. Reverente, dando-me a conhecer os tesouros de uma existência singela e humilde na terra, a visitante exclamou: Se o céu me conceder a felicidade de com algo contribuir em benefício de Cláudio, esse benefício será feito a mim mesma. E se um dia eu receber a ventura conjugal, será nosso primeiro e bem-amado filhinho. De antemão, sei que Nicanor se regozijará com o meu compromisso. Que é o esposo, né? Contemplando enlevada o desditoso prisioneiro das sombras, olha como prisioneiro das sombras prometia. Partilhar-nos-á a vida pobre e honrada. Conhecerás a alegria do pão, filho do suor com a proteção divina. E olvidará em nossa companhia as ilusões que por tanto tempo nos separaram. Partilhar-nos-á a vida pobre e honrada. Conhecerá as alegrias do pão, mas do pão, filho do suor,
com a proteção divina. Ele vai ser pobre. Vão ser pobres. Evidenciando deliciosa singeleza de coração, projetava em êxtase. Será um pedreiro feliz, como Nicanor. Abençoará a luta digna que atualmente bendizemos. Porque, meus irmãos, nós somos espíritas, mas temos dificuldade para entender o nosso dia a dia. As pessoas que estão ao nosso lado, que convivem, seja em família ou seja no ambiente profissional, aquele ambiente profissional que tu está 10, 15, 20 anos convivendo, que tu tem as tuas empatias, as tuas antipatias, não é a primeira vez, gente. A história se repete. Nós convivemos com as mesmas pessoas de outrora. Às vezes, aquele funcionário que vive te espinhando, no passado foi o teu chefe, foi um superior teu que te humilhou. Por isso que você sente prazer também em humilhar. Trocou o personagem, vocês trocaram de cadeira, de lugares, e você está repetindo o que ele fez com você. Por isso a antipatia. Aquele funcionário que faz um serviço bem simples, que tu diz, fulano é tão orgulhoso, parece que tem um rei na barriga, que chega a dar uma raiva assim dentro de ti, foi o teu chefe de outrora. E que ele realmente está tendo muita dificuldade para lidar com a simplicidade da vida. Olha aqui, você acha que vai ser fácil para o nosso irmão Cláudio, um empresário? O riquinho, né? O rico, nascer numa família bem simples e ser pedreiro, não desmerecendo. Em alguns países, pedreiro ganha muito bem. E é honra. Aqui, ser pedreiro, aqui no Brasil, é desmerecer, nós sabemos. Eu respeito, porque há uma competência, eu não saberia fazer aquilo. E se não fosse ele, nós não teríamos casa. Não teríamos casa para morar, mas a gente sabe que há aqui no Brasil, em outros, há um descaso com essa profissão, tão honrada, tratada de qualquer jeito. Eu sei porque eu já trabalhei em construção civil, e a gente sabe o que é isso, né, Marisa? O descaso com o profissional. Só que tudo isso, porque se fosse só para passar por isso de uma forma mais leve, ele teria nascido pedreiro na Suíça. Mas não, ele precisa passar por isso e exercitar a humildade. Então vai para um país onde essa função é tratada a ferro e fogo. Brasil. Vai morar no subúrbio do Rio de Janeiro, mais precisamente em Bangu. Bangu, o subúrbio do Rio de Janeiro. Então, como é que esse rapaz, como esse jovem vai lidar com as necessidades? Como que esse jovem, esse rapaz vai lidar com o serviço de pedreiro? Onde a mão fica toda machucada. Então, vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Vai ser bem difícil. Mas é o resultado, é a colheita da plantação. É por isso, meus irmãos, que eu tenho que fazer assim. Dica do nosso Senhor Jesus. Trate o outro da forma que você gostaria de ser tratado se você estivesse no lugar dele ou dela. Porque, caso contrário, os papéis eles se invertem. E eu vou para o lugar dele. Então, o nosso cargo aqui é temporário. Do jeito que o dele é temporário, o meu também é. Verdade? Temporário. Então, só para que a gente possa entender isso. As pessoas que convivem comigo, é mais uma oportunidade que Deus está me dando para reatar relações. Como chorasse, comovida, Cipriana abraçou-a, também tocada no coração, e de olhos úmidos, assegurando: Bem-aventurada sejas tu, querida filha, que compreendes conosco o celestial ministério da mulher nobre, sempre disposta à maternidade sublime. Outro movimento. Que compreendes conosco, bem-aventurada sejas tu, querida filha, que compreendes conosco o celestial ministério da mulher nobre, sempre disposta à maternidade sublime. Porque essa maternidade aqui é a maternidade do sacrifício.
ela vai receber no ventre alguém que a maltratou muito em encarnação anterior. Que é um outro movimento que nós temos que aprender. Ontem me mandaram um vídeo, eu não vou dizer o nome, mas é uma artista que eu gosto muito do jeito dela. E eu estava vendo uma entrevista do filho, que estava mais ou menos aquele garotinho com 8 anos. E eu vi na entrevista do garotinho, lá do espontâneo, eu estava vendo a mãe. E ele chegou uma hora que ele disse assim, a minha casa é constantemente um parque de diversão. Nós somos muito felizes. E eu fiquei olhando, e a forma com que ela falava do filho, e como ela trata aquele espírito encarnado, com respeito, espírito para espírito, sem grito, sem berro, sem maltrato, sem xingamento, sem puxar no cabelo. E aquele espírito é de uma liberdade, de uma segurança que ele aprendeu naquele lar. E hoje a vida me trouxe um diálogo, 3 filhos, um praticamente cometeu um suicídio, tomando álcool, com 17 anos, até ir a óbito no mesmo dia. A outra não quer falar, o outro grita, berra. E eu olhando para aquela mãe, tremendo na minha frente, totalmente desajustada psiquicamente. E aí eu me perguntei, será que esse desajuste começou agora? Ou essa irmã sempre foi psiquiatricamente doente e nunca ninguém percebeu? E fez mal aos seus filhos. Então, meus irmãos, por mais que doa nós ouvirmos isso, mas os nossos filhos são o que nós fizemos deles. Assiste o filme Sibyl. É um filme real. A mãe era esquizofrênica. O médico informou, a sua esposa é esquizofrênica, ela não tem condições de cuidar dessas crianças. O pai, esposo, disse que ela iria ficar boa, porque ele iria levá-la à igreja. Obviamente que ela não ficou boa. E o tratamento dela para com essas crianças transformou a filha Sibyl em uma menina esquizofrênica também. Ela construiu 15 personalidades. E você não tem noção o que aquela mãe fazia. O Papai do Céu nos entrega. E a lição que nós temos que entender, depois de adulto fica difícil. Se a mágoa já era um inimigo teu, você já pegou duro demais na encarnação. Já é muito difícil voltar. Porque você teria que fazer um movimento muito grande de volta que nós não queremos fazer, por causa de vaidade e orgulho. Mas os filhos que a vida nos dá, para nós, espíritos em processo de expiação e de prova, são inimigos do passado. Se tu tem aquele ser que te cutuca, que te agride, que é indiferente, que tudo que tu faz reclama, gente, não precisa ir em lugar nenhum. O outdoor já está. É um inimigo reencarnado, vírgula, e que continua sendo teu inimigo. Porque nós não aproveitamos a oportunidade naquele período que deveríamos ter feito. Então, mais uma encarnação, mais dores pela frente. Pequenininho, bebezinho, e não há quem resista, por mais perverso que seja esse espírito, por mais ódio que essa alma possa carregar, não há quem não resista ao verdadeiro amor. Então, se falhamos, nós não vamos nos culpar, mas a gente tem que ter consciência. Não dá mais para justificar. Eu falhei. Continuamos sendo inimigos. Porque faltou da minha parte o amor e a renúncia que eu não tive. Vou voltar? Vou. Teremos que voltar. Não sei em que condição, mas vamos ter que voltar. São essas lições que a gente tem que ir tirando do livro. Então, a maternidade dela vai ser sublime, porque é de sacrifício. Mais alguns minutos decorreram em salutares entendimentos. E quando o sol engrinaldava o horizonte de tonalidades diamantinas, de novo estávamos no modesto aposento de Ismênia, ajudando-a a retomar o aparelho fisiológico e a olvidar, a esquecer a ocorrência que vivera junto de nós na esfera do espírito. Ela não vai lembrar, mas ela vai carregar a intuição. Vamos ver como é que ela acordou? Acordou no veículo pesado, que o corpo físico é um veículo pesado.
experimentando um ignoto júbilo, uma grande alegria. Tinha a mente refrescada de ideias felizes, teve a nítida impressão de que tornava de maravilhosa romagem, cujas minúcias não conseguia apreciar. Ela carregava a mágoa de Cláudio, ela carregava a mágoa. Ela não tinha ódio. Ela não o perseguiu, mas a mágoa estava. Tanto é que foi Cipriana que interveio, porque na hora ela tomou aquele choque, né? E Cipriana foi e advertiu. Mas como ela tem um coração amoroso, maternal, ela cedeu. Então, nesse encontro, ela se livrou da mágoa, que ela perdoou totalmente. Tinha a mente refrescada de ideias felizes, teve a nítida impressão de que tornava de maravilhosa romagem, cujas minúcias não conseguiria precisar. Sem saber como, guardava, naquele instante, certeza de que se casaria e de que Deus lhe reservava ditoso porvir. Estou toda feliz que ela é casada. Ela tem até filho, né? Que é um outro movimento que também nós temos que entender. A gente acha que todos os casamentos foram programados no mundo espiritual. Não. Todos os relacionamentos foram programados. Não. Nós temos o livre-arbítrio e às vezes nós colocamos os pés pelas mãos. Quem poderia definir-nos o reconhecimento e a admiração daquela hora? Meus companheiros abençoaram-na e eu, por minha vez, despedindo-me dela comovidamente, beijei-lhe a destra minúscula, num beijo silencioso de profunda amizade e de indizível gratidão. Olha aí a quantidade de amigos que ela adquiriu, angariou, nesse movimento de renúncia e abnegação, em aceitar no ventre alguém que a prejudicou muito. E assim, finalizamos o capítulo 19 com a história do senhor Cláudio e com a história do limiar das cavernas, que ficou muito claro nesse livro, é que o louco, nós não podemos rotular o louco, aquele verdadeiramente que já surtou. Os nossos comportamentos diários, que se afastam do caminho reto, já é um ato de loucura. E toda vez que eu saio do caminho do equilíbrio e que eu me movimento de forma contrária ao bom senso, ao equilíbrio, isso já é um movimento de loucura. Então, a mente, ela não adoece do dia para a noite. A mente, ela vai adoecendo ao longo das nossas reencarnações, ao ponto de ficarmos verdadeiramente loucos. Então, no limiar das cavernas, nós encontramos aqueles apaixonados pelo dinheiro, apaixonados pelo sexo, apaixonados pelo poder. Rodamos nesse caminho. Foi bom? Fiquem aí. Perguntas? Não é para ir embora não, Luiz, é pergunta. Queria só comentar aqui, fazer um comentário. Faça. O que eu achei mais interessante de tudo isso foi esse questionamento que como a pergunta minha amiga, cooperarás conosco em favor dele. Quer dizer, tudo que o cidadão apronta, ainda tem alguém que se preocupa com ele. A espiritualidade vai estar lá para fazer o resgate. Isso aí é muito interessante. Às vezes a gente diz assim, eu não quero dar trabalho para ninguém, né? Diz assim às vezes, né? Mas a nossa conduta diária, as nossas escolhas, a gente dá muito trabalho para a espiritualidade superior. Nós, no Obreiros da Vida Eterna, nós vamos nos deparar com exatamente o quê? Espíritos realizando toda a sua programação da reencarnação. Eles mesmos realizam. Mas a gente vai ver também uma massa muito grande de espíritos dando trabalho para a espiritualidade organizar a reencarnação. Então, em verdade, as nossas atitudes dão muito trabalho para a espiritualidade superior. Você vê aqui, olha, teve que envolver quem? Cipriana, o próprio André, a quantidade de espíritos para poder ajudar uma criatura no processo da reencarnação. Então, gente, a gente repete isso toda semana, né? Vamos mudar, vamos fazer uma força. Todos nós, eu e vocês,
a gente vai ser muito mais felizes, muito mais felizes. Estaremos nos libertando realmente de correntes muito pesadas. Ok? Então, foi bom? Foi bom? Bom demais. Muita lição, né, Edileuza? Que bom. Então, vamos orar. Augusto, ora pra gente. Nós não ouvimos a voz do Calderário hoje, vamos ouvir no finalzinho do E capítulo. agora só quer ser Jesus. Ele só quer ser Jesus. Então vamos envolver o nosso irmão Augusto para proferir a nossa prece de encerramento. Fechemos os nossos olhos, voltemos o nosso pensamento ao nosso Mestre, que nesse momento está aqui conosco, pois ele disse, onde estivesse dois ou mais reunidos em seu nome, lá ele estaria. E sentindo o abraço carinhoso e o cuidado que ele tem por nós, possamos dizer, Mestre amigo, é com o coração repleto de alegria que nos encontramos em tua casa, essa casa que nos acolhe, que nos orienta e nos conforta. Que possamos, Mestre amigo Jesus, depois de todos esses ensinamentos, ter a vontade firme de fazer as mudanças necessárias que precisamos fazer nesse nosso caminhar para Ti. Ora isso, Mestre amigo Jesus, só Te agradecemos por tudo que Tu nos dás e pedimos novamente para que nos leve de volta aos nossos lares, nos protegendo e que possamos, nesse cadinho, poder compartilhar esses ensinamentos que aqui obtivemos. Abençoa-nos a todos nós e fica sempre